Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo para poder viver mais a palavra de Deus. É Essa isso palavra aí, tremenda. é isso aí. Né? Nós temos que conhecer um pouco para a gente poder viver um pouco, E né? cada dia E mais. cada dia mais, Cada vez que a porque gente aprende, a gente vive mais um pouquinho. na verdade o Senhor já está voltando, né? E Verdade. ele está voltando para quê? Ele está voltando para que buscar a sua igreja. E você e eu, Amém. nós somos a igreja de Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje, o nosso estudo de hoje, vocês que me acompanham, vocês que estão comigo aí há mais tempo, né? Durante toda a minha trajetória cristã, nós estamos falando aí de mais ou menos 50 e tantos anos, vivendo num ambiente cristão, em diversas denominações, enfim. Eu aprendi muitas coisas boas e muitas coisas ruins, né, a respeito da palavra de Deus. Coisas que foram boas para o meu crescimento, coisas que foram distorcidas e acabaram evitando que eu pudesse ter um relacionamento mais próximo com Deus. Mas graças a Deus, Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, e através desse conhecimento ele vai direcionando, ele vai trazendo o conhecimento que você e eu precisamos para nós termos uma relação melhor com ele. Né? Mas quando eu comecei a amadurecer, a minha relação com Deus mudou. Amadurecer não é ter mais idade, não, é amadurecer a minha relação com Deus. E quando a gente faz algum estudo bíblico aqui, nós fazemos com essa intenção de que você e eu possamos amadurecer. Amadurecer a nossa relação com Deus. Né? Hoje, eu não falo mais crente. Antigamente eu falava crente, hoje eu falo cristão. Porque crente todo mundo é. Então, isso faz parte do teu amadurecimento, da tua relação com Deus, e aí você começa a sair fora dos jargões evangélicos, né? No evangeliquez, que a gente muitas vezes usa, né? E começa a viver a realidade sua com Deus. Então, eu falava crente, agora já não falo mais crente, né? Eu falo cristão. E cristão nem todos somos. Né? Nem todas as pessoas são cristãs, ainda que digam. Por quê? Porque pelos frutos vos conhecereis. Na verdade, a gente vê muita gente falando de Jesus e vivendo o genésio. Muita gente falando de Jesus, vivendo as coisas do mundo e vivendo as coisas do capeta. Então é complicado, né? O meu conceito de cristão mudou, mas mudou muito em relação a muitos dirigentes, a muitos pastores e dirigentes de comunidade, de igreja. Mudou muito. Por quê? Porque você vai conhecendo as pessoas e você vai vendo que realmente é aquele ditado que a gente tem aí no Brasil, né? Que é faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, isso é complicado. Tudo isso, né, é uma introdução para falar do nosso tema de hoje. O tema de hoje, né? Teremos muitas perguntas, né, que você vai ter que responder, mas só no final do estudo. Esse estudo vai estar em pelo menos duas partes. Hoje é a primeira parte, né? Eu não sei quantas partes a gente vai fazer, porque o estudo é bastante extenso, né? Mas hoje nós vamos tratar de um assunto muito polêmico, um assunto controvertido, um assunto que é um divisor de águas entre aquele que é crente, aquele que é cristão e aquele que é meio cristão. É um divisor de águas, ele vai dividir a água mesmo. Né? É o assunto que vai separar, não é, o crente do cristão. É um assunto que, por muito tempo, né, por muito tempo eu fui protelando para falar desse assunto. O assunto de hoje
Nós vamos falar hoje sobre dízimo. Esse assunto é um assunto muito, muito delicado, né? Que muitas pessoas têm deixado os caminhos do Senhor por causa do dízimo. Muitas pessoas têm deixado de viver a graça do Senhor na sua vida por causa do dízimo. Por quê? Porque foram ensinadas errado, assim como eu também fui ensinado errado, que eu tinha que dar o dízimo, é como se fosse uma prestação, eu tinha que pagar o dízimo, porque se eu não pagasse o dízimo, eu seria execrado da igreja, eu seria execrado da presença de Deus, e não é assim que a coisa funciona. Eu sei que eu vou contra muitos líderes religiosos, eu vou contra muitos pastores, teólogos, contra muita gente que usa o dízimo como uma forma de ganho pessoal e não como algo para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Eu sei que eu vou contra pessoas influentes no meio cristão, mas isso deve ser esclarecido conforme a palavra, ok? Então, você que está aqui comigo, você sabe que nós começamos essa série de Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus, que é para buscar dentro da palavra, não aquilo que eu acho, não é o meu achismo. Eu posso confessar para você que de todos esses estudos, que estão todos aí no YouTube, graças a Deus, de todos esses estudos que nós fizemos, eu posso garantir para você que eu fui o maior beneficiado. Por quê? Porque muita coisa eu tive que esclarecer na minha vida. Muita coisa eu buscando na palavra do Senhor, eu consegui ver a verdade. Então, a gente vai buscar na palavra. Sempre nós vamos buscar na palavra. E vamos ver o que é que Deus fala para nós. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos falar de dízimo? Vamos falar de dízimo. Mas o que a gente quer falar? Os dízimos são válidos para os dias de hoje? Eu necessito dizimar para que eu seja abençoado. A gente vê muitas igrejas, muitas denominações, muitas comunidades, muitos líderes religiosos dizendo assim, olha, para que você seja abençoado, traga o seu dízimo. Se você não traz o seu dízimo, a mão do Senhor vai pesar sobre a tua vida. Bom, essa é uma das perguntas que você deve fazer, né? Mas, pastor, será que a mão de Deus vai pesar sobre a minha vida mesmo? Pois é, você vai ter que responder isso aí. Mas antes disso, antes de a gente chegar nisso aí, nós vamos começar conceituando as coisas, né? Primeiro, vamos conceituar o que é dízimo. Dízimo é a 10ª parte de qualquer coisa. É uma 10ª parte. Dízimo não necessariamente é dinheiro. De repente, eu estou almoçando num lugar e eu quero dar o dízimo para você, a 10ª parte daquele meu almoço eu dou para você. Então, dízimo é a 10ª parte. Agora, tem a dízima. Em matemática, você tem a dízima periódica, mas não é essa dízima que eu quero te falar, não. Dízima é a contribuição ou o imposto equivalente à 10ª parte dos seus rendimentos. Então, na verdade, quando nós falamos de dízimo, nós falamos de dízima e não de dízimo, ok? E isso, você pode dizer assim, mas por que esse pastor fica inventando moda nessa altura do campeonato? Pois é, querido, não é inventar moda. É quando você começa a estudar, você começa a ver quanto que a gente usava o nosso evangeliquez lá e a gente via que quando você começa a se aprofundar, você fala assim, rapaz, quanta bobagem eu falava, né? Quanto conceito errado eu tinha. Mas a pergunta que não quer calar é, Deus pede para que você e eu tragamos ou demos o nosso dízimo para ele nos dias de hoje? Nos dias de hoje, será?
Isso aí é uma ordenança? O que é isso aí? Então vamos lá para Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Na verdade, as pessoas religiosas hoje, elas ouvem muita coisa a respeito de dízimo, né? E os pregadores, né? Os pregadores, eu não quero falar safado, mas os pregadores que não têm uma boa índole, frequentemente usam esse versículo. Para quê? Para encher os cofres das suas igrejas. Que texto maravilhoso. Fala. Dá uma pregação poderosa. Verdade ou não? Ah, é lógico. Dá uma pregação poderosa. Isso chega nos nossos ouvidos como se fosse um mandamento de Deus. Isso aí é uma ordenança. Nós temos que fazer um negócio desse aí. Né? Como se fosse uma obrigação muito clara. Né? Na verdade, isso aí é um teste de fidelidade. Quanto fiel eu sou a Deus quando eu levo o meu dízimo. Será que é isso mesmo? Quando eu entrego o meu dízimo na casa do Senhor, eu tenho uma garantia da bênção. Na verdade, é o que a gente ouve muitos pregadores falar isso. Falar que é um mandamento, falar que é teste da tua fidelidade, falar que você tem a tua bênção garantida porque você trouxe o dízimo. Ok. Aí você vai me perguntar, é isso mesmo, pastor? Pois é, mas estariam esses pregadores tratando corretamente a palavra de Deus? Será que eles estão tratando corretamente? Porque você já deve ter ouvido aqui eu falar algumas vezes, né? Um texto fora do contexto vira um pretexto. Então, se você não lê antes do versículo 10 e depois do versículo 10, você vai achar que isso que o pregador está trazendo realmente é verdade. Vamos lá para 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui, né, Paulo ele não está dizendo que eu tenho que trazer o meu dízimo para eu ser aprovado. Para que Deus me aprove, eu tenho que trazer o meu dízimo. Não, ele está dizendo que para eu ser aprovado, eu tenho que conhecer a palavra da verdade. Né? E muitas vezes esses pregadores eles até exigem os nossos dízimos como se fosse algo que, se você não fizer, você vai para o inferno, como se isso fosse verdade. Né? E você vê aqui que, no texto que Paulo coloca aqui, ele diz que nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Nós temos que, para sermos aprovados por Deus. Não está falando aqui de dízimo, verdade? Vê aqui em Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Ou seja, nós estamos vendo aqui que ele fala de novo de buscar na palavra, de examinar as escrituras. Ele não fala aqui de dízimo. Se você der uma analisada economicamente falando, você vai ver que o pessoal de Tessalônica, eles eram mais afortunados que o pessoal de Bereia. Mas os de Bereia eram mais nobres. Por quê? Porque eles buscavam na palavra.
Ou seja, de verdade, até agora, nós não vimos nada que obriga eu dar o dízimo. Deus exige o dízimo nos dias de hoje? O nosso Pai Eterno, ele exige que nós demos ou oferecemos, ou pagamos, ou aplicamos o nosso dízimo na igreja? Não há uma dúvida que Deus exigiu o dízimo na Bíblia. Isso não tem dúvida, ok? Então, nós estamos falando dos dias de hoje. Nós não estamos falando do Antigo Testamento. Estamos falando dos dias de hoje. Fica claro isso para você, porque, de repente, você pode fazer uma pequena confusão aí, certo? Será que ele exige hoje? Mas para que a gente possa entender, né, para que a gente possa entender a vontade de Deus para os dias de hoje, nós precisamos examinar as passagens bíblicas, nós precisamos ver e discutir a respeito do dízimo. Nós temos que ver o que a Bíblia diz sobre isso. Pesquisando brevemente o ensinamento bíblico sobre esse assunto, porque, olha, esse assunto é um assunto largo, é um assunto longo, e a gente não vai ficar chovendo no molhado. Na verdade, é assim, você vai tirar suas conclusões e no final do estudo, não de hoje, mas no final do estudo, eu vou dizer para você qual é a minha conclusão. Se você aceita, bem. Se você não aceita, você fique com a sua. Ok? O dízimo, nós temos que entender antes da lei de Moisés. Então, a gente vê alguns pregadores, né, dizendo que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E, na verdade, foi antes da lei. Então, como Abraão podia ter dado um dízimo se não existia lei para isso, né? Antes que Deus revelasse uma lei escrita a Moisés para governar os descendentes de Israel. A lei de Moisés foi dado para os israelitas, não foi para você e para mim. Foi dado para os israelitas. E aí você vai dizer, não, pastor, mas sabe, quando eu aceito a Jesus, eu faço parte do povo de Deus, eu sou escolhido. Tudo isso é verdade. Mas a lei não é para você e nem para mim. A lei foi dada para os israelitas, para que eles pudessem conhecer esse Deus que eles estavam tendo o primeiro contato, né? E a gente vê aqui o caso de Abraão, né? Depois do resgate das pessoas e dos bens que ele tinha recebido lá na guerra lá contra Sodoma, né? Então Abraão deu um dízimo, não foi o dízimo, foi um dízimo a Melquisedeque. E a gente vê isso em Gênesis capítulo 14, versículos de 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ou seja, Abraão ele deu o dízimo sem existir uma lei. Sem existir uma lei, ele deu a 10ª parte. Então, a gente já viu que o dízimo é a 10ª parte. Ele deu a 10ª parte para quem? Para Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era um sacerdote. Então, a gente vai ver isso mais para frente, que a lei foi dada para que se trouxesse o dízimo. Por quê? Porque das 12 tribos tinha a tribo de Levi, que foi a única tribo que não teve terra. Na divisão que Josué fez ali para as tribos,
né? A tribo de Levi não teve terra. Por quê? Porque ela cuidava do templo, ela cuidava das coisas do Senhor. Então, eles não tinham tempo para ficar cultivando terra, arando terra, esses negócios, não tinha. Então, Deus instituiu o dízimo para quê? Para que houvesse mantimento para a tribo de Levi, ok? E a gente vê também o dízimo antes da lei de Moisés, que foi dado por Jacó. Jacó também deu um dízimo, né? Jacó, se você se lembra, ele foi neto de Abraão, né? E ele prometeu devolver 10% das suas propriedades. E a gente vê isso lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ou seja, eu vou dar o dízimo, né? Esses 2 dízimos, eles foram voluntários. Esses 2 dízimos não tinha lei, não tinha uma obrigatoriedade por parte de Abraão e tampouco de Jacó para dar o dízimo. Eles deram voluntário. Na Bíblia não há registro de qualquer mandamento de Deus a respeito do dízimo antes do tempo de Moisés. Não existe nenhuma linha, nenhum parágrafo, nada. Certamente o dízimo de Abraão não é mais um padrão para hoje, da mesma forma que o exemplo de Noé. Não exige que nós construamos uma arca hoje em dia. Ou seja, eu não posso colocar o dízimo de Abraão como se fosse um padrão cristão. Porque se eu faço isso, eu tenho que colocar Noé também como um padrão cristão. Nós vamos ter que construir arca. Você vai sair construindo uma arca aí de um lado, eu do outro, e não é por aí. Pela mesma razão que pregadores hoje em dia não têm o direito de exigir que você construa uma grande arca, um grande barco, eles não têm base para usar os exemplos de doações que foram feitas lá de dízimos no livro de Gênesis, tanto de Abraão quanto de Jacó. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se fala muito, né? E muitas vezes, porque você e eu não conhecemos a palavra, a gente acaba se envolvendo, a gente acaba sendo levado. Agora a gente vai ver o dízimo na lei de Moisés. Como é que a coisa aconteceu na lei de Moisés? É indiscutivelmente claro que Deus ordenou o dízimo na lei que ele deu através de Moisés. Muitas pessoas mostram essa exigência, por exemplo, que está aqui em Levíticos, capítulo 27, versículos 30 a 33. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Ou seja, essa é a lei, né? O dízimo era uma característica da relação especial entre Deus e o povo escolhido de Israel. Era uma relação deles, não tinha nada a ver com você e comigo hoje. E tem outros textos aqui que falam a respeito disso, isso fica uma lição de casa para você, dar uma lida nesses textos, né? Números, capítulo 18, versículos 21 a 32,
Deuteronômio capítulo 12, versículos de 1 a 9, Deuteronômio capítulo 26, versículos de 12 a 15. Nenhum estudante da Bíblia pode negar a necessidade do dízimo sob a lei de Moisés. Ou seja, é a relação de Deus com o povo que ele escolheu. E a gente vê isso também lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículos de 22 a 29. Ou seja, uma lei que foi feita para os israelitas. Não foi feita para você e para mim. Sempre que as pessoas se referem à lei de Moisés, é importante lembrar que Deus deu essa lei para os israelitas, descendentes de Abraão, especialmente escolhidos. A manutenção dessa lei era necessária para mostrar que eles eram um povo separado. Um povo separado, é um povo diferente. E a gente vê isso em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, aqui Deus está dando o caminho das pedras para Moisés. E está dizendo para Moisés, olha, vai lá e fala para eles isso. Eles são propriedade minha. E ele fala aqui propriedade peculiar. Não é qualquer um. Não é qualquer um. A manutenção dessa lei era necessária para mostrar que eles eram um povo separado. Era um povo separado. E nós temos outros textos aí, em Êxodo capítulo 19, versículos de 1 a 6, e Deuteronômio capítulo 26, versículos de 16 a 19. Esses mandamentos a respeito do dízimo foram parte da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito para quem? Para Israel. Não foi para outro. E a gente vê isso lá em Neemias capítulo 8, versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Ou seja, você vê aqui, né, se você lembra, se você já leu, já estudou o livro de Neemias, você vê que Neemias ele foi para lá, foi para Jerusalém para reconstruir os muros. Neemias, Esdras e Malaquias são todos contemporâneos, são todos juntos ali. E o povo pediu para que Esdras lesse o quê? O livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito para quem? Prescrito a Israel. Ou seja, essa lei, tudo que a Bíblia tem, a gente pode aprender com ela, certo? Mas nem tudo que tem no Antigo Testamento eu tenho que aplicar na minha vida hoje. Ipsis literis, eu não posso fazer isso. Principalmente que a gente tem visto aí alguns movimentos que se dizem cristãos, né? Resgatando a lei, resgatando os hábitos sacerdotais do passado. E nós temos um estudo aqui, né, se nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça, e nós vimos que nós estamos debaixo da lei, debaixo da graça, mas estamos debaixo da lei moral. A lei moral, ela não mudou, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Se tiver um outro testamento, vai ser, a lei moral não vai mudar. Então, a gente vê que tem alguns líderes aí trazendo de volta os costumes sacerdotais da antiga aliança.
Então, a gente vê aqui que o livro da lei de Moisés ele foi escrito para Israel. Não foi nem para mim, nem para você. Nós podemos crer que Deus ele pode mandar construir outra arca? Pode. Ele pode abrir outro mar? Pode. Eu creio nisso. Ele vai fazer? Não sei. Eu não sou Deus. Mas eu te digo que, nesse momento, ele não precisa disso. Ele não precisa fazer isso. Ele precisava, naqueles momentos, né, para quê? Para que o povo pudesse ter confiança e crer que esse Deus era o Deus Todo-Poderoso. Malaquias andava junto com Neemias, então você vê Neemias falando aqui, em Neemias capítulo 8, versículo 1, falando sobre o livro da lei, né? Malaquias viveu no mesmo tempo de Neemias, né? Era um judeu que pregava para os judeus. E a gente pode ver isso em Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Por intermédio de Malaquias. Ele viveu sobre a lei de Moisés e encorajou outros israelitas a serem obedientes à lei. Então, a gente tem uma série de evidências sobre isso. Malaquias capítulo 2, versículo 4 a 8. Né? Então, ele exortou os sacerdotes da época, ele viveu a lei de Moisés, ele incentivou o povo a viver essa lei, a viver esse pacto, a viver essa aliança que ele tinha com Deus. E a gente vê isso lá em Malaquias 2, capítulo 2, versículos de 4 a 8, Malaquias capítulo 2, versículo 10. Ele usou pensamentos dessa lei para prever as responsabilidades e bênçãos espirituais, ainda por vir, através de um descendente de Abraão. Então, ele está falando aqui de Jesus, o descendente de Abraão, né? Que vem da raiz de Davi, é Jesus. Mas não impôs sobre todas as pessoas de todos os tempos a obrigação de dar o dízimo. Então, quando você pega Malaquias 3 e começa a ler a partir do versículo 1 de Malaquias 3, que os pregadores normalmente pegam só o versículo 10, né? Você vai ver que o povo que tinha recebido de graça de Deus a terra prometida, que tinha que manter os levitas estavam passando fome. Aqueles que dependiam do dízimo estavam passando fome. Por quê? Porque o povo não trazia. Ou seja, qualquer esforço para voltar à lei de Moisés hoje em dia é um esforço para reconstruir o muro de separação que Jesus morreu para destruir. A gente vê isso em Malaquias capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Para todo Israel. Não é? Para todo Israel. Então, quando a gente quer voltar para a lei de Moisés, a gente quer voltar para a lei. E, na verdade, o que a gente está fazendo com isso? A gente está voltando a erguer um muro, né? A reconstruir um muro que o muro de separação que nós tínhamos de Deus, que Jesus veio e morreu por ele. Então, quando você e eu voltamos à prática da lei, nós anulamos o sacrifício de Jesus. É como se eu estivesse desfazendo da morte de Jesus. E a gente vê isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe,
fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Ou seja, nós somos aproximados pelo sangue de Cristo. Certamente os verdadeiros cristãos, aqueles verdadeiros seguidores de Jesus, eles não vão querer crucificar Jesus de novo, né? Eu penso que não. Da minha parte, eu digo para você que não. Bom, a gente tem esse trecho de Efésios aí, para você ler, Efésios capítulo 2, versículo de 11 a 16, para que você veja da onde nós viemos e por quem nós fomos comprados. Nós somos comprados através do sangue de Jesus. Então, você e eu temos essa dívida com Jesus e não com a lei. O dízimo no Novo Testamento. Ah, pastor, era isso que eu queria saber. Não, calma. Calma, que nós só estamos na metade, eu acho que não estamos nem na metade ainda do estudo, né? Então, nós só vamos dar um en passant aqui, só para você saber como é que a coisa é. O que quer que esteja escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, foi escrito para o nosso aprendizado. Então, a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Contudo, embora tudo estivesse escrito para o nosso aprendizado, nem tudo está escrito para a nossa aplicação. Nós podemos aprender, mas não precisamos aplicar. Então, é o caso da lei. A lei já foi. Então, pastor, mas qual é o aprendizado que eu tenho disso? O aprendizado é para que você veja a fidelidade de Deus, para que você veja que Deus é presente na tua vida e na minha vida, para que você saiba que Deus ele tem tudo planejado para nós, que depende de nós estarmos ou nós querermos fazer parte do plano dele. Ele quer fazer parte do nosso plano, agora nós queremos fazer parte do plano dele. O Antigo Testamento, ele é basicamente endereçado aos judeus, né? Que estavam vivendo sob a lei mosaica, sob a lei de Moisés. Então, ele estava vivendo sobre isso. Então, Deus teve que ir fazendo alguns ajustes para que eles entendessem quem era Deus, para que eles conhecessem quem era Deus, né? E se você lembra, Jesus não tinha chegado ainda, né? Jesus não tinha chegado. O preço pela indenização do nosso pecado, né? O pagamento dos nossos pecados ainda não tinha sido pago, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso. E a gente vê isso em Gálatas capítulo 3, versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. Ou seja, esse aí era o tempo da lei, né? Nós estávamos cerrados, nós estávamos na tutela da lei. Mas quando Jesus veio, e ele vai falar sobre isso, né? Nós estávamos debaixo da lei e a gente não tinha por onde sair. Se você e eu, se nós estivéssemos na época em que Jesus não tivesse vindo ainda, a gente estaria debaixo da lei, com todas as penas da lei, ou seja, tendo que trazer o dízimo, ok? E Paulo continua aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, a lei, ela nos leva a Jesus. Nós vamos para Jesus, né? O aio é o peso da lei que estava sobre a nossa vida, né? Então, ela nos leva para Jesus, ela nos encaminha para Cristo. E aí a gente vê Gálatas capítulo 3, versículo 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, quem é a fé? A fé é Cristo.
Ele tendo vindo, nós somos livres da lei, nós não temos que estar mais debaixo da lei. Esse aio saiu das nossas costas e a gente passa a viver a liberdade. E essa liberdade que muitas vezes o ser humano não sabe viver, ele não sabe administrar isso aí, né? E nós temos que viver essa liberdade. A liberdade em Cristo não é libertinagem. A liberdade em Cristo, a liberdade em Jesus, é nós fazermos tudo conforme a palavra. É isso. E a gente vê aqui Paulo falando em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós passamos a ser o quê? Justificados. Justificados, né? Por Jesus. Então, você vai me perguntar, ok, pastor, eu entendi até agora entendi, né? Somos justificados, beleza, glória a Deus, aleluia. Mas e o dízimo no Novo Testamento? Pois é, o dízimo no Novo Testamento nós vamos falar na próxima semana. Na próxima semana. Então, você tem aí lição de casa, você tem alguns textos que você precisa ler, para que a gente possa conversar na próxima semana. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui para a gente, né? E nós vamos estar esclarecendo a cada uma dessas dúvidas conforme a palavra, conforme aquilo que o Senhor tem revelado dentro da sua palavra. Ninguém vai elucubrar nada, não. Tem que ser conforme a palavra do Senhor, né? E eu te espero na próxima quinta-feira, para que você e eu estejamos aqui juntos, querendo saber se o dízimo é para os dias de hoje ou não. Será que é? Você já tem alguma conclusão? Ah, pastor, eu acho. Não, quem acha não sabe, né? Quem acha não sabe. Você tem alguma conclusão? Escreve aqui para mim, aqui embaixo. Manda aqui para mim, eu quero saber a tua opinião. Né? Se você não quiser escrever aqui, vai lá no site da rádio, radioviniarde.com. Lá tem o WhatsApp, que você pode escrever pelo WhatsApp, o WhatsApp da rádio, tem o correio eletrônico da rádio, né? O e-mail da rádio. Tem também um lugar para você deixar recado lá e a gente vai estar te respondendo. Eu gostaria muito de saber qual é a tua opinião. Ainda que você diga que esse pastor aí é muito para frente, daqui a pouco ele vai querer tirar o dízimo. Não, calma. Espera o próximo capítulo. Né? Não tira nenhuma conclusão, não. Faça o teu dever de casa, leia os textos, né? Se for o caso, reveja o que a gente estudou até agora, né? Para que na próxima aula a gente possa vir e tentar fechar esse assunto, para que a gente não viva mais sendo enganado pelo capeta, né? Porque quem engana é o capeta, né? Se tem algum líder religioso que está enganando, sinto, eles são do capeta. Ok? Que Deus te abençoe. Te espero no domingo, porque domingo tem Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor, prepare aí os teus elementos, né? Lembrando que a Santa Ceia, o único que te impede de participar da Santa Ceia é você. Então, vem com a gente, né? Nós vamos estar aqui no domingo, participando da Santa Ceia, lembrando que a semana que vem já começa o mês de maio. E toda primeira quarta-feira do mês de maio a gente faz o quê? Nós temos uma nossa reunião de oração. Uma reunião que não é gravada, que é para a gente ter a liberdade de falar e ouvir a voz do Senhor. Então, você é o nosso convidado na próxima quarta-feira. Vem com a gente, né? Vem estar com a gente na reunião de oração, vem estar com a gente na Santa Ceia e vem aqui dizer os temas que você gostaria que a gente tivesse desenvolvendo aqui para o nosso crescimento. Não é para o seu, é para o nosso crescimento. Que Deus te abençoe e te guarde. Nos vemos no domingo, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.